E aí, assim, para a gente entender ainda melhor, né, essa diferença entre esse tipo de análise que se fundamenta exclusivamente no registro imaginário, né, para esse outro tipo de análise que o Lacan está propondo, né, que tende a superar os limites desse outro tipo de análise, para a gente entender, então, né, essa diferença, esse contraste, essa oposição, vamos analisar o caso que o próprio Lacan exemplifica, né, usa para elucidar, que é o caso da Anne Reich. Né? E nesse caso acontece o seguinte, né, o paciente, né, em questão, ele tinha acabado de perder a mãe, né, e logo depois que ele perde a mãe, logo em seguida, né, desse evento trágico, ele vai fazer uma palestra na rádio sobre um tema específico, né? E aí depois dessa palestra, ele vai para a análise dele. Né? Na palestra dele, ele se sai super bem, né? Ele fala muito bem, ele consegue explanar muito bem todo o tema que ele tinha que explanar, mesmo tendo acabado de perder a mãe, né? Só que, se na palestra dele ele se sai super bem, ele está muito lúcido, né? Por outro lado, na análise, né, no dia seguinte, quando ele vai para a análise, ele está num estado assim, extremamente confuso, né, desorientado até. E aí, Anne Reich, né, analista dele, olha para ele e interpreta essa confusão dele. Né? Anne Reich fala: você está assim confuso porque você acha que eu estou com inveja por você ter feito uma palestra que eu gostaria de ter feito, né? Então a palestra que o paciente faz era uma palestra que Anne Reich gostaria de ter feito, nem interessa ela. E Anne Reich faz essa interpretação, né? Você está confuso por causa disso, né? Vamos analisar um pouco essa intervenção e vamos entender por que essa intervenção é uma intervenção exclusivamente pautada no registro imaginário, né? Para esse significante confusão, Anne Reich dá um significado, né? Ou seja, o significante confusão tem o significado de que se trata de uma certa apreensão do paciente por causa da inveja do analista. Ou seja, vamos entender a questão aí, né? Quando a gente parte dessa ideia assim, de que um determinado significado cola muito bem com um significante, né? Quase como se foi feito para ele, né? É tudo muito consistente, tudo muito redondinho, tudo dá muito certo, tudo se fecha muito bem, né? A gente está aí dentro do registro imaginário, dentro de uma intervenção que se baseia apenas nesse registro, né? Mas tem um outro exemplo assim, que faz a gente entender melhor, né, o que se trata esse tipo de análise, né, que está restrito aí a um registro imaginário, que são aqueles tipos de caso em que a gente, né, enquanto analista, acaba se deparando com um paciente que pode apresentar sim uma queixa, uma questão, um sintoma que seja muito parecido com uma queixa, uma questão, um sintoma nosso, né? E aí, qual que é o risco, né, que pode acontecer aí? Do analista se identificar com esse sintoma, né, do paciente dele. E aí, a partir disso, ele achar que ele sabe o que significa aquele sintoma que o paciente tem, né? Só que assim, vamos imaginar um pouco nessa situação. Se eu, analista, acredito que eu sei o que o paciente tem, é porque eu acredito que se trata da mesma coisa, né? É o mesmo significado, é a mesma questão, é a mesma resposta, né? Ou seja, eu estou aí me pautando em uma relação de espelhamento, né? Percebem o registro imaginário acontecendo, né? Então eu estou nessa dinâmica acreditando que eu sei o que o paciente tem.
Só que para uma análise acontecer, eu não posso saber o que o paciente tem, né? Se eu parto do princípio que eu sei o que o meu paciente tem, a análise acabou. Não tem mais análise, não tem porque eu continuar seguindo a análise, porque eu dou uma resposta para a pergunta, né? Se a gente for parar para pensar, só há análise enquanto eu, analista, não sei e continuo não sabendo e sustentando este não saber, né? Porque a figura do analista, esse lugar do analista só é possível enquanto eu me mantenho nesse lugar de não saber, e é esse lugar de não saber que permite colocar em movimento, em questão, em circulação as questões ali que o paciente apresenta, né? Então a gente percebe que assim, a gente não está falando aqui, né, e o Lacan ele não está falando aqui de uma situação em que o analista ele tenta ter uma postura como se ele não tivesse um ego, né, como se ele não tivesse um eu, que em alguns momentos se identificasse com o paciente dele, como se ele não tivesse um ego que tivesse preconceitos, que tivesse questões pessoais que entrassem nesse campo da análise. Não é disso que se trata, né? Não se trata enquanto se tenta ser um analista, enquanto está no lugar de analista, tentar ser um robô. Não é essa a questão. O ponto é que essas questões imaginárias, né, essa questão de identificação, essa questão de espelhamento, essa questão contratransferencial que a gente falou no vídeo anterior, né, isso tudo existe, né, é inegável que existe, e a gente parte do pressuposto de que isso existe. A questão é que a gente não fundamenta a verdade do sujeito nisso. Esse que é o ponto, né? Lembrem que nos vídeos anteriores a gente falou sobre a psicologia de um corpo, a psicologia de dois corpos, né, que supera essa psicologia de um corpo, e o Lacan está propondo um terceiro momento, né, ou seja, algo que possa superar ainda os limites dessa psicologia de dois corpos, né? Então agora a gente entende melhor do que se trata essa psicologia de dois corpos, né? Essa psicologia que parte dessa pressuposição de que é um trabalho analítico entre dois egos, né? Em que os dois egos estão nivelados, né? Estão no mesmo nível, né? E que a verdade que vai surgindo na análise se baseia nessa relação, né? Intersubjetiva, né? De ego para ego. Então é isso que o Lacan está problematizando e colocando como uma análise limitada, essa que parte dessa intervenção pautada apenas no registro imaginário. Então assim, vamos parar para pensar em uma problemática que esse tipo de intervenção sempre vai acabar se deparando, né? Porque assim, essa intervenção de ego para ego, ela fundamenta então a verdade do paciente nessa identificação do eu com o outro, né? Como assim, né? Porque o analista ele identifica no seu eu aquilo que também se faz presente no ego do paciente, né? Então, assim, nessa perspectiva psicanalítica, o foco de análise é o ego do paciente. Mas qual que é o problema aí? O ego não é uma instância incondicionada, né? Imutável, constante, né? Pelo contrário, o ego é extremamente relativo, ou seja, relativo ao outro, né? Por quê? Porque o ego, o eu, né? Ele só se faz a partir de um outro. Não existe um eu sem um outro. E aí a gente se dá conta também de que a verdade desse paciente fundamentada nesse tipo de análise é uma verdade que é sempre consistente, extremamente consistente, irrefutável, sem furos, sem espaço para movimentação,
né? E também é uma verdade que, por estar contida nesse registro imaginário, é uma verdade que está circulando sempre para o mesmo ponto, é uma repetição constante da mesma questão. Então, assim, isso tudo compõe uma análise do ego, né? Uma análise do eu. Isso não é uma análise do discurso, muito menos uma análise do sujeito, percebe? Então, assim, já que nós estamos no capítulo 1, no capítulo 2 e agora também no capítulo 3, sempre trazendo de novo para a discussão qual que é a essência da análise, né? Qual é a essência do achado de Freud, né? Lembrem-se que um outro ponto que a gente também comentou nos vídeos anteriores é que uma dessas essências do trabalho analítico deve ser justamente a restituição da história do sujeito, né? E aí, assim, a gente vai entender agora melhor do que é que se trata isso, porque não é algo assim tão simples, tão óbvio, né? Tão dedutível assim. Mas, antes da gente se aprofundar nessa questão, a gente percebe que esse outro tipo de análise, né, que o Lacan está criticando, inevitavelmente vai se afastar dessa essência analítica no tocante à restituição da história do sujeito. Por quê? Porque para sustentar esse tipo de análise que foca no ego do paciente, a gente precisa que toda a intenção do paciente seja interpretada no aqui e no agora, né? A partir das contingências que são mensuráveis e observáveis no aqui e no agora, né? Em contrapartida, a análise que Lacan está propondo, né, que segundo ele Freud já apontava isso, é uma análise que fundamenta essa interpretação, né, da intenção de um sujeito a partir da história desse sujeito,